Graças a Deus isso aí já foi resolvido de uma forma bem clara, É né? ele, como disse Davi, a inspiração do meu louvor vem do Senhor. Se Deus não te atrai, você não atrai, você só entrega. Segunda pergunta, pastor, para o Ariel. Eu acabei de pedir. Eu preciso construir ou só fazer a pergunta? Só faz a pergunta. Só fazer a pergunta. Mas se quiser fazer. Não, um texto claro, mostrando, pelo menos no Novo Testamento, que o uso de imagens é permitido. Por quê? Os textos de culto, deixa eu construir que você disse que eu tenho permissão, pode liberar o tempo. Tá. Mateus 18, Jesus ensina sobre o culto. Ele está ali presente e a igreja tem a autoridade de ligar e desligar. Colossenses, capítulo 3, fala sobre o ambiente de culto. Fala sobre encher o coração com as escrituras e expressar louvores a Deus. Efésios, capítulo 5, fala sobre o ambiente de culto, louvores, salmos e hinos. 1 Coríntios, capítulo 12 a 14, fala sobre ordens no culto, dons espirituais, fala sobre ministérios e não tem nada permitindo o uso de imagens para se ter contato com o Criador. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 11, capítulo 20, são cultos, são reuniões onde a igreja estava cultuando o Senhor, capítulo 13, e não tem nenhum texto base, nem Antigo nem Novo Testamento, para que se faça uso de imagens para se comunicar com aqueles que já partiram dessa vida para outra. Então, me dá um texto claro, Ariel, mostrando que se pode sim se valer de imagens para, com verdade, como vocês testemunham, se conectar com o Criador. Bem, a igreja ela tem autoridade para fazer essas definições, como o Senhor bem trouxe em Mateus 18, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, ou para Mateus 16, que quando ele fala para Pedro, que ele tem a chave do reino dos céus, se isso tem um princípio dentro da Escritura. Eu mostrei que várias coisas, Jesus, por exemplo, diz que a lei do divórcio, que existia na lei no Antigo Testamento, foi feita por causa da dureza do coração. Se a gente for lá para Levítico, também como eu trouxe aqui, nessa mudança de Levítico 17 para Deuteronômio 12, Moisés também, em Deuteronômio 4, explica por que não era necessário fazer imagens, e quando uma situação muda, por exemplo, agora as pessoas não podem mais ir até a Arca da Aliança para matar seus animais, ele diz que passa a ser permitido matar um animal fora do ambiente de culto, mesmo que lá em Levítico 17 ele tenha dito que é uma hukat olam, uma regra para sempre. Nós temos em Lucas 10,16, quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então a igreja tem autoridade para pegar esses exemplos bíblicos, assim como Jesus fez em Mateus 12, e tirar ensinamentos. E eu vou dar um exemplo de um ensinamento que a igreja tirou da Escritura com esse raciocínio, que não está escrito um mandamento claro para se fazer isso e que o Senhor acredita, que é trocar o sábado pelo domingo. O domingo é um dia santo em que nós nos reunimos, todos os cristãos, com exceção de alguns, né, agora algumas denominações, mas a do Senhor, que é a Assembleia, certo? Uhum. Se reúne também no domingo, né? E não tem um texto no Novo Testamento que diga que agora temos que sair do sábado para o domingo. Uhum. Eu mesmo, várias vezes, imagino que o Senhor também, já respondeu essa dúvida para pessoas que perguntam, e aí, tem na Bíblia alguma coisa mostrando que agora tem que ser o domingo? Uhum. E a gente tem passagens que mostram o princípio disso aí. Os cristãos já aparecem ali de alguma forma se reunindo no domingo. Em Atos 15, quando os judeus, os apóstolos e os anciãos se reúnem para debater o que deveria passar adiante, o que nós temos do judaísmo que deve continuar com aqueles pagãos que se convertem para o cristianismo? Porque tinha gente que queria, por exemplo, continuar com a circuncisão. Graças a Deus isso aí já foi resolvido de uma forma bem clara, né? Mas também tinha outras coisas, por exemplo, comer carne de porco, as restrições todas que existem dentro do sábado, inclusive a restrição das imagens. Elas são coisas que são específicas dos judeus. Os outros povos não tinham isso. Em Atos 15, os apóstolos dizem que nós, o Espírito Santo e nós, apóstolos e anciãos, apóstolos e aqueles que foram escolhidos pelos apóstolos para serem seus sucessores, que isso são os anciãos, eles decidem, o Espírito Santo e eles, nada impor da lei de Moisés aos pagãos que não fosse comer lá a carne sacrificada aos ídolos. Que depois em 1 Coríntios 10, São Paulo vai até mudar. Aos pagãos que se convertem ao cristianismo, né? E depois em 1 Coríntios 10 até isso vai mudar também, ou seja, tudo que era da lei, as luas novas, a proibição das imagens, o sábado, todas essas coisas que eram específicas dos judeus, que eram um germe da lei, chegaram ao seu ápice no Novo Testamento. Então a guarda do sábado, agora nós estamos no domingo, ou seja, a criação não acabou mais no sábado, temos um novo dia, o 8º dia, que é o dia da atividade, o dia da ressurreição. Comer carne de porco não mais, por quê? Porque agora todos os povos são chamados a fazer parte da igreja, não só os judeus, era um símbolo disso. E da mesma forma as imagens. Os judeus, como explica Moisés em Deuteronômio 4, não viam a Deus, mas o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Então agora também esse mandamento que era do judaísmo não aparece em Atos 15 e tudo que é dos judeus que deveria passar adiante precisa aparecer em Atos 15. O senhor conhece a passagem, né, do Concílio de Jerusalém, em que eles estão discutindo isso, né? Depois o Senhor disse que bem-aventurado aquele que não vê e crê. Jesus diz isso para Tomé, né, depois da ressurreição. Só que usar isso para dizer que a antropologia diz que não precisa mais de nada físico para a gente se conectar com Deus é um salto, e é a antropologia moderna que diz isso, porque a antropologia clássica mostra que nós somos corpo e alma, e o corpo, quando Deus criou lá em Gênesis, ele viu que era bom. Tanto que Jesus deixou, nos seus sacramentos, sempre um elemento material
Por exemplo, o batismo, ele diz para Nicodemos lá em João 3, que quem não renascer pela água e pelo Espírito não pode fazer parte do reino dos céus. Na instituição da Eucaristia, ele diz que é necessário o pão, partir o pão e depois comungá-lo para fazer parte dessa comunhão com Deus, que é a Santa Ceia, ou a Santa Missa, né, dentro do ambiente católico. Então sempre tem, Tiago diz para ungir com óleo aqueles que são enfermos. Então nós sempre temos nos sacramentos algo material. Jesus Cristo não veio para abolir o que era material, pelo contrário, ele veio para elevar o ser humano a Deus, para que a gente pudesse ser partícipe da sua natureza divina. Então dizer que a gente não pode fazer imagem porque a gente está no momento espiritualista, isso é uma heresia gnóstica, que não reconhece a bondade inerente da matéria no Novo Testamento. Vamos lá, então. Réplica. Qual o pastor. tempo? 3 minutos. Tá, vou tentar começar aqui de trás para frente. Deus não é contra a matéria, concordo? Por isso ele fez o corpo humano, mas o corpo humano foi Deus que fez. O homem conforme a sua imagem e semelhança. As imagens que vocês se prostram e adoram são vocês que fazem. Segundo, o sacramento. O sacramento começa assim sendo visto, mas quando você come e bebe, ele se torna invisível, pois ele parte para dentro de você. Mateus capítulo 10, o contexto é o envio dos 12. E Jesus disse naquele momento, quem rejeitar a mensagem de vocês estará rejeitando a mim. Quem não escutar suas palavras, saiam daquela casa. E no dia do juízo, eles vão se ver comigo. Estou enviando vocês como ovelhas ao meio de lobos. Aqui Jesus está anunciando a perseguição que esses pregadores sofreriam ao serem enviados. Outra coisa que você disse, que o uso de imagem mudou onde? Me mostra a igreja primitiva usando imagens para cultuar. Não precisa interpor agora. Me mostra... Tranquilo. Não, se você quiser, pode. Você quer? Eu até mandei para a equipe aqui algumas fotos de uma igreja que é a... Na tréplica, então, na tréplica eu mostro, não vai atrapalhar o raciocínio. Me mostra a luz da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, nesses textos de culto que eu te falei, a igreja tendo a necessidade de uso de imagens para cultuar. Não tem. É impossível. A Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos, um dos documentos mais antigos do cristianismo primitivo, final do século I, início do século II, não apoia explicitamente o uso de imagens no culto, não menciona o uso de ícones ou imagens sacras nas celebrações litúrgicas. As imagens das catacumbas de Roma, de Dura Europos, não eram invocadas nem cultuadas. E Eusébio disse que o uso de imagens era costume pagão. Então, na igreja, nesse sistema cultico que nós temos, onde Jesus se reúne com os discípulos, Atos dos Apóstolos, e nas cartas, não há uso de imagens para se conectar com o divino. Muito bem. Vamos lá, tréplica. Bom que o pastor trouxe até o nome da igreja, né? Eu queria que todo mundo visse, porque uma coisa é a gente falar, outra é ver a igreja de Dura Europos, né? De Dura Europos, é mais ou menos de 233 ano do Senhor. Eu passei algumas imagens para a equipe, não sei se vocês conseguem mostrar aí pro pessoal, que é uma igreja que estava fora do Império Romano. Ela fica ali na Mesopotâmia, eu trouxe até uma foto do mapa também onde ela fica. E por não ter perseguição no lugar em que ela estava, a gente sabe que o Império Romano cada hora era uma coisa, né? Era muito complicada. Ó, vou mostrar aqui. Eles conseguiam fazer imagens. Então, ó, isso aí, por exemplo, é uma foto da pesca milagrosa, né? Um afresco, né, que eles tinham dentro da igreja. Lindo, né? Pode ser a igreja mais antiga que existe, inclusive, Sim, no mundo, porque é de um lugar que não tinha perseguição romana. Os romanos perderam aí o domínio sobre essa região. Pode passar. Nós temos aqui também a cura do paralítico. Então você vê aí eles levantando o paralítico e Nosso Senhor Jesus Cristo ali curando ele, tá ali em cima. É claro que não é assim uma arte no seu ápice renascentista, né? Mas você vê que assim que eles não tinham perseguição romana, fizeram igreja com imagens. Pode ir passando aí as outras fotos também. São as mulheres indo ver a Nosso Senhor ressuscitado no sepulcro. Lindo. Pode passar adiante também. E essa aí já é uma imagem que não é desse contexto, né? Que eu botei lá de Kuntilet Ajurud, que eu mostrei, né? Que é a primeira vez em que eles colocam o nome de Deus ali em cima, né? Esses escritos ali estão proto-canaanita. Então é uma escrita que depois se torna o fenício e o hebraico, né? E tá escrito a Javé e a sua Astoret. Você vê que é um cara bem pagão aí que tá desenhando a Deus. E ele coloca essas figuras aí em formato com uma cabeça parecida com boi, os bois ao lado, e ao lado uma deusa ali, né? Então você vê que a idolatria também é tentar sair da lei de Moisés, sair da autoridade de quem tá pregando o evangelho e tentar dar a sua própria imagem a ele, fazer a sua própria interpretação. Então o que eu queria mostrar é que é isso, né? Assim que os cristãos puderam fazer igrejas, eles já fizeram com imagens. E o texto de Eusébio que o Senhor citou, na história eclesiástica, inclusive, ele diz que na época já dos apóstolos, a gente tinha uma imagem, lá em Cesareia de Filipe, hoje é Bânias, lá em Israel, de bronze, uma mulher ali, a hemorroísa, né? Sendo curada por Jesus. Então tem Jesus e a mulher se levantando. Ele não diz que isso é paganismo, ele também diz que tinha imagens de Pedro e de Paulo, né? Ícones pintados deles. Ele diz que os apóstolos não se opuseram a isso. Por quê? Porque isso era algo posso terminar só a ideia aqui? Um segundo só. Porque isso era algo que os judeus não faziam, era completamente proibido para eles, mas em Atos 15 essa proibição não passa para os pagãos, tanto que eles não exigem que seja feita a circuncisão e tudo mais. Só queria que o pastor respondesse sobre o domingo, então, né? Que também não tem essa ordem no Novo Testamento. Já tá fazendo outra pergunta. Ótimo, né? Então eu vou trazer... Muito bom. Mas só para esclarecer isso, né? Os cristãos então fizeram essas imagens aí no início. Já que você me interpelou, posso falar agora? Pode falar, fala. Peraí, A data de Dura já Europos. fez a pergunta? Não? 233. Peraí, já foi feita a pergunta? Não, ainda tem a pergunta para ser feita. Tá.
a primeira igreja que é feita fora da perseguição romana, né? Então eu queria perguntar pro pastor, primeiro, sobre domingo, que o senhor falou aí, não respondeu por que segue o domingo e não o sábado, sendo que não tem nada escrito falando isso. Eu vou dizer por que eu sigo. Eu sigo a autoridade da igreja e quem vos ouve a mim que ouve, quem vos rejeita a mim que rejeita. E tem indícios disso na escritura, assim como tem indícios que a gente pode também fazer imagens e a autoridade da igreja a permite. Então eu queria saber por que você também faz o culto no domingo. Eu não entendi minha própria letra. Tudo bem, às vezes a gente fala muita coisa e passa. Depois, eu tô entendendo que o senhor tá dizendo que uma coisa é ter imagens. Então assim, essa igreja Dura Europos, por exemplo, tem essas imagens, mas elas não eram cultuadas. Tudo bem. Então se uma imagem não é cultuada dentro da igreja... já vou formular a pergunta. Então, pelo que eu entendi, o senhor disse que se tem imagens que não são cultuadas, tudo bem. Poderia ter imagens didáticas ali, que é uma forma de pregar o evangelho. Igual a minha Bíblia aqui, né? Ela é papel e tinta. Se eu beijo essa Bíblia, eu levanto ela e digo que é a autoridade suprema. Eu não estou dizendo que é o papel e a caneta que é essa autoridade, né? Mas é o evangelho que ela contém. Da mesma forma, uma imagem com uma parábola, uma imagem de alguma coisa que aconteceu no evangelho também é uma forma de transmissão do evangelho, ou uma música que a gente faz também, né, para Deus, e que a pessoa chora quando tá ouvindo essa música, não é pra música nem pro cantor que a pessoa tá fazendo isso, é uma forma de transmitir o evangelho, igual o papel e a caneta aqui estão transmitindo. Então, se a gente pode ter sem culto, eu queria que o Senhor definisse o que é adoração. Já que eu posso ter a imagem e não posso adorá-la, o que é adoração a uma imagem? O que diferencia ou reverenciar a pessoa que está representada pela imagem e adoração a uma imagem? Sobre o domingo, o princípio está desde a ressurreição de Cristo, a prática da igreja em Atos dos Apóstolos, Apocalipse capítulo 1. Eu não me considero alguém que guarda o sábado, como diz Hebreus, eu não me considero alguém que guarda nem o sábado nem o domingo, como diz o escritor aos Hebreus, o meu descanso não é um dia, é uma pessoa. Sobre o que você colocou aí, essas imagens não eram cultuadas, essas imagens não eram invocadas, nem sempre foram imagens de pessoas que morreram para serem consideradas santas, para proteger, eram simplesmente identificação do ambiente onde eles estavam. Isso aí serve mais para você usar contra os desigrejados do que em debate contra o catolicismo romano. Eu quero mostrar aqui para você, Ariel, que essa batalha apologética, né, teológica contra o uso de imagens, não é simplesmente algo vindo por agora, ou do protestantismo, simplesmente, e do pentecostalismo. Orígenes, no século III, ele apela aos mandamentos de Deuteronômio 6, Êxodo 20, Mateus 4:10, e afirma que os cristãos evitam imagens em resposta ao pagão Celso. Lactâncio fecha o século II com uma frase impactante: é indubitável que não há religião onde quer que haja imagem. Se a religião consiste de coisas divinas e não há nada divino exceto nas coisas celestiais, segue-se que as imagens são sem religião, porque não pode haver nada celestial naquilo que é feito da terra. Eusébio, isso aqui está na Enciclopédia Católica e também é confirmado pelo, pelo Richard Price, essas seguintes palavras, que uma mulher pede a ele uma imagem de Cristo, e ele diz assim: você escreveu a mim a respeito de um certo ícone de Cristo e o seu desejo de que eu enviasse tal ícone a você. O que você tinha em mente, de que tipo de ícone é esse de Jesus que você quer? Como você chama isso? Qual ícone você está procurando? A verdadeira e imutável imagem que tem por natureza a semelhança de Cristo é aquela que ele tomou para nós quando se vestiu na forma de um servo. Eu não posso imaginar que você está querendo uma imagem divina. O próprio Cristo instruiu você de que ninguém conhece o Pai, exceto o Filho, e de ninguém é digno de conhecer o Filho, somente o Pai, aquele que o gerou. Então eu presumo que você deseja um ícone de sua forma como um servo, a forma da carne humilde, a qual ele próprio vestiu para nosso amor. Já a respeito disso, nós aprendemos que ela está misturada com a glória de Deus e que é mortal e foi engolido pela vida. É repugnante a ideia de que possa haver tais imagens nos lugares destinados ao culto. Carta de Eusébio a Constância. A imagem que você citou da mulher que foi curada aí é simplesmente uma imagem que qualquer pessoa poderia fazer, principalmente aqueles que vinham do paganismo, mas essa imagem não era adorada. Epifânio de Salamina, no século IV, ele diz assim, no século IV, eu entrei para orar, encontrei uma cortina pendurada nas portas de uma igreja tingida e bordada. Ela tinha a imagem de Cristo ou de um dos santos, não me lembro direito de quem era a imagem. Vendo isso e sendo contrário a que a imagem de um homem fosse pendurada na igreja de Cristo, contrariando o ensino das escrituras, rasguei a cortina em pedaços, aconselhei os guardiões do local a usá-la como coberta para uma pessoa pobre. Aí ele fala para o camarada para quem ele está escrevendo, João, bispo de Jerusalém. Depois você dará instruções sobre isso e sobre outros tipos de coisas como essas que são opostas à nossa religião não serão penduradas em nenhuma igreja de Cristo. Sobre Dura Europos, mais uma vez eu vou falar. Não há evidência textual que afirme o culto a esses desenhos. O que é culto?
Vou concluir. Não, essa imagem aí são de fontes anônimas, esses desenhos são de fontes anônimas. Dessa forma, não sabemos se eles eram ortodoxos ou de grupos heréticos. Vimos que Irineu testemunhou a presença de imagens entre hereges gnósticos. Esses desenhos são casos excepcionais e isolados, e Cristo não era retratado diretamente, mas simplesmente através de símbolos. A verdadeira adoração, Ariel, ela vem quando o próprio Deus lhe atrai. Davi disse: a inspiração do meu louvor vem do Senhor. Efésios capítulo 5 diz que o Senhor é entoado com cânticos, hinos espirituais e salmos, ou seja, baseados nas escrituras sagradas. Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino são todas as coisas. Qualquer coisa que você usa num ambiente cultico para se conectar com o divino, fora do que ele ensinou para se conectar com ele, isso não é culto, é invencionice humana, é produto da imaginação humana e não divina. Eu acho muito curioso quando os protestantes trazem padres da igreja, né, para fazer o seu ponto. E eu queria perguntar se o senhor aceita a autoridade dos padres da igreja. Só aquela que se adequa com as escrituras sagradas. Ou seja, se eu te mostrar que vários padres da igreja eram a favor das imagens, isso vai mudar a sua opinião sobre Fora isso? das escrituras, não. Então, Porque toda verdade é verdade de Deus. por que a gente vai trazer então os padres da igreja para Repito, discussão se o toda senhor não verdade é acredita? verdade de Deus. Quando você fala uma verdade e você não vive essa verdade, você está se assemelhando ao espírito maligno de Atos 16. O senhor trouxe aqui padres da igreja como uma autoridade para mostrar que o senhor está certo. Histórica. Você acredita na autoridade deles? Dos padres da igreja? Desde que eles falem conforme as escrituras sagradas. Ou seja, a escritura no fim das contas. Se eu te mostro que outros padres fazem uma interpretação diferente disso aí, como por exemplo São João Damasceno, grande crítico dos iconoclastas, não vai adiantar de nada, né? Forjou documento para comprovar o que ele estava querendo dizer. Forjou documento, enfim, isso aí é discussão acadêmica sobre Isso, o aí que você tenta provar. mas o fato é que ele conseguiu vencer a crise iconoclasta. Não então conseguiu vencer, que é por isso que eu tô aqui. Claro que venceu. Isso no século VIII, depois quem criticou pela próxima vez depois do século Mas VIII? toda heresia, durante vários tempos, elas são ressuscitadas e devem ser sempre combatidas. Do século VIII em diante, qual é a próxima vez que se criticam as imagens? Não importa se lá não foi criticada. A questão é que a cada tempo que as heresias se afloram, Deus sempre levanta uma nova geração para porque combater. Deus, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E não prevalece. E do século VIII até, o senhor não disse quando que se critica de novo as imagens, nesse período, a igreja foi abandonada por Cristo? Não, Deus sempre teve os seus remanescentes, como vocês... Quando eu digo vocês, o sistema do qual você faz Mas parte... cadê eles, do século VIII em diante? Bora lá. O sistema do qual você faz parte estava assassinando, matando, prendendo, silenciando qualquer um. Você tem prova de que a igreja matou Tem, a história alguém? prova. Você tem prova de que Eu a vou igreja... colocar no meu canal e te marco, pode ser? Tem prova de Coloco que a no meu igreja Instagram. matou pessoas Matava, que eram contra assassinava o uso das pessoas imagens. que se levam... Calma, eu não disse isso. Pessoas que se levantavam contra seus dogmas e suas doutrinas. Logo, como que eles poderiam falar com liberdade qualquer tipo de coisa? Até porque muitos dentre vocês A prova de que eles aceitavam o poderiam- culto às imagens. Porque A prova é que no século VIII teve uma grande discussão e quem trouxe o tema de não usar as imagens foi o imperador, não foi nenhum dos bispos da igreja. Foi Ariel, nenhum luz dos da fiéis. Bíblia, uso de imagens no culto é idolatria, sim ou não? Bora voltar pro tema? Vamos voltar aqui Vamos, então. deixa ó. ele terminar e depois você tem trap. Beleza, então, primeiro, o Senhor não mostrou um versículo em que na Bíblia diz que o domingo é o dia da reunião dos cristãos. Que tem que abandonar o sábado. Não tem um versículo dizendo que não é mais para guardar o sábado, o domingo e passar a E nossa não vou reunião mostrar, pro porque domingo. não tem. Porque não tem, Como você não vai exatamente. mostrar nenhum texto apoiando o uso de imagem no culto, porque não tem. Exatamente. Então por que o Senhor faz os cultos no domingo? Eu posso Peraí, cultuar... você vai ter tempo depois. Essa é a primeira pergunta, assim, não tem, ele diz que não tem no Novo Testamento um texto que diz que agora tá ok a imagem. Mas ele guarda o domingo, não guardar, né, no sentido de guardar repouso, mas faz o seu culto no domingo, o dia da ressurreição. Você traz um princípio que é o dia da ressurreição e diz que por isso a gente mudou. Pois a mesma coisa aqui, Atos 15 não fala das imagens, como não falou do sábado, eu também posso trazer as Não imagens, é uma incoerência do Senhor aí. Depois, padres da igreja não adianta trazer, porque mesmo que eu prove, o Senhor não vai aceitar, no fim das contas vai dizer que contraria a Bíblia, etc, etc, então Com certeza. é uma discussão meio louca. Depois, não definiu algo muito importante. O Senhor disse que pode ter imagens didáticas, né? Por exemplo, um desenhozinho, Bíblia para crianças, tem lá um monte de desenho e tal, pode ter imagens didáticas, mas não pode ter adoração. Queria que o Senhor definisse o que é a adoração à imagem e o que é só para uso didático. O Senhor não definiu É na porque você tá última fazendo várias resposta. perguntas, por isso que é bom interpolar que eu vou responder naquele momento. Bem, deixa eu terminar agora e a gente já eu passa por queria aí. que anotasse. Eu também tenho várias perguntas que o Senhor fez, eu não consegui Eu só te endereçar fiz uma diretamente. até agora. Vamos lá, termina. Bem, e outra coisa, não podemos trazer nada para o culto que não está ordenado na Bíblia. Esse princípio, se for levado às últimas consequências, e Deus é a verdade, a gente precisa levar até as últimas consequências, não tem muito sentido, porque nós usamos, por exemplo, microfone na nossa celebração, alto-falantes, telão, o que for. Tem algum lugar da escritura que manda fazer assim? Ou eu tive, inclusive, recentemente num debate com um desigrejado que falou, onde lá tá mandando fazer uma igreja? Você tem que construir uma igreja para se reunir. Mas é óbvio que a gente precisa de uma igreja pra gente se reunir. Da mesma forma que é óbvio que tem que ter um microfone, e é óbvio que nem tudo que tem no culto precisa estar ordenado no Novo Testamento, assim como o domingo também não está ordenado especificamente, mas nós acreditamos que é o dia do Senhor. Então, essas duas perguntas eu faço pro Senhor. De novo, o domingo e o que é adorar imagem e por que não é reverenciá-la ou só usar para didática. O domingo eu já te respondi. O princípio está a ressurreição de Cristo, cultos, Atos dos Apóstolos, cultos nas cartas
as igrejas do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 1. O princípio está aí. Como você disse, a igreja vivia nessa prática pós-ressurreição de Cristo. Eu não descanso espiritualmente no dia, meu descanso espiritual é numa pessoa. Eu cultuo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, adoração é em espírito, em verdade, não seguimos mais calendários judaicos. Você não tem princípio nem do Antigo Testamento, você se esforçou, mas desrespeitando o texto para mostrar pelo menos um princípio do Antigo Testamento para aprovar o seu uso de imagens no culto. Agora, microfone, quem se ajoelha diante de microfone para cultuar a Deus? Telão. Quem se prostra diante de telão para cultuar a Deus? Para que é o telão? Para comunicar com as pessoas, ouvir e entender a mensagem. Vocês não escreveram para isso durante a história da igreja, para comunicar com as pessoas? Esses desenhos que você acabou de mostrar na igreja em Deuteronômio não foi para comunicar com as pessoas? Para que o microfone? Para que o telão? Pronto, se você concorda, então você não poderia ter usado esse argumento. Claro que sim, é o argumento para as imagens. Bora lá. Não, a imagem, você tem que entender que os apóstolos e Cristo deixaram as escrituras para nós instruirmos as pessoas e não as imagens. A imagem, vocês se prostram, vocês choram, vocês oferecem incenso, vocês oferecem saltério, vocês cantam, vocês invocam, vocês dão atributos divinos a mortos que já estão com o Senhor. Agora é o seguinte, ninguém cultua parede, telão, nem microfone. A comparação não dá muito certo, desculpa, é franqueza, mas é pífia, comparado ao que vocês usam no culto, tentando se comunicar com o Criador. Mas o que é adoração especificamente? O senhor já terminou a resposta? Eu já, mas então eu repito. Ninguém adora se a ação do Espírito de Deus não vier ao seu espírito. Jesus diz que a adoração é em espírito e em verdade. O que é em espírito? Ação do Espírito no seu espírito. Olha pra mim. Em espírito, ação do Espírito no nosso espírito. Em verdade, baseado nas Escrituras. É ele, como disse Davi, a inspiração do meu louvor vem do Senhor. Se Deus não te atrai, você não adora. Você é só um idólatra. Mas o que é